Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Trends News, edição 171, o podcast que tem como missão trazer as últimas novidades e tendências do mundo em transformação digital. E hoje o tema é Web Summit Rio. Estou aqui com meus parceiros. Alguns deles estarão lá, outros não saem de lá, inclusive começando por Rafael Veloso, que mora no Rio de Janeiro. Marcel Nobre, Charles Schweitzer estarão lá comigo. Julinha Madeira, infelizmente, não estará lá, está guardando as energias para o Hacktown, que vai acontecer só de julho para agosto. E Paulo Muniz, Paulão não vai estar no Web Summit esse ano também, infelizmente, porque o ano passado eu descobri que o Paulinho, que parecia pequeno, que mora longe de mim, a hora que eu encontrei ele no evento, ele é maior do que eu. Mas, galera, antes de entrarmos no papo de hoje, nas novidades, tendências, o que está acontecendo no Web Summit ou o que vai acontecer, gostaria de pedir a vocês que assinem nosso canal, cliquem no sininho, virem assinantes, é importante para a gente. A gente tem umas estatísticas muito interessantes de 4 anos de Trends News orgânico. E esse é um ponto que a gente precisa mais do apoio de vocês. Clicarem, assinarem, compartilharem, para estarem sempre ativos na nossa comunidade. Falando em comunidade, temos sempre os nossos grupos temáticos no WhatsApp, onde as reflexões e notícias que a gente traz aqui continuam fluindo numa troca bastante interessante. Muito bem, começando a falar de alguns insights do nosso querido Web Summit, terceira versão de um dos maiores eventos mundiais de tecnologia do mundo, terceira edição no Rio de Janeiro. E às vezes, eu que vou muito a eventos, vejo algumas pessoas decepcionadas com aquele evento. E a primeira dica que eu dou é setar expectativas. Muitas vezes, as pessoas não fazem a lição de casa para entender qual o perfil do evento, o que você pode esperar, e aí realmente você se planejar para trazer alguma coisa desse evento. O Web Summit é um evento que ele gira em torno do ecossistema de startups. Então, a gente aqui no Trends News, que traz muitas notícias, tudo que está acontecendo no mundo, o Web Summit, com mais ou menos 1.000 startups, é uma oportunidade grande de validar, testar muitas ideias, verem aquelas que parecem que vão viabilizar, aquelas que podem realmente virar um unicórnio. Então, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem esse contexto. Então, se você é startupeiro, quer ver alguma aplicação de alguma tecnologia na prática, você é investidor, é o lugar certo. Aí vamos falar dos painéis, temas, conteúdos. Se você não é muito estudioso do assunto, você vai aproveitar bem provavelmente. Por quê? Um modelo de conteúdos do Web Summit, eles são normalmente painéis de 20, 25 minutos no máximo, às vezes 15, muitas vezes de 3, 4 pessoas. Então, você não tem muito a oportunidade de aprofundar os temas. Mas, e até eu trouxe hoje, escrevi a carta do especialista, minha newsletter de hoje, que afinal de contas faltam 100 e poucos, 138, 134 para ter 10 mil assinantes. Por favor, Renato Grau no LinkedIn, assinem a minha carta, me ajudem ali a completar os 10 mil. Eu trouxe temas que vão ser abordados no Web Summit. E aí eu acho algo interessante. Tem muito tema legal, e aí você, inclusive, que estuda muito o assunto, pode ter alguns insights interessantes para entender qual é a posição, uma notícia, uma visão de alguém, e em cima disso você pode depois se aprofundar no assunto. É lógico que IA vai ser um dos pontos principais. Eu falei do conceito de fábricas de inteligência artificial, escrevi a respeito, está lá na carta do especialista. Esse conceito vai ser muito replicado aqui desde Microsoft, que vai anunciar no Brasil o maior investimento em infraestrutura em IA em 36 anos de Brasil. E vai vir Google, OpenAI, NVIDIA, IBM, todo mundo falando muito desta nova fase da infraestrutura necessária para IA.
E falando de quem domina IA, quem domina chip, quem domina tecnologia, entra um conceito aqui de jogo de poder, de geotecnologia. Rika Nakazawa, da NTT, e Rina Chandran, Rest of the World, eles vão falar sobre a corrida global por minerais. A gente sabe que a guerra entre Rússia e Ucrânia tem isso de tema. O Trump também começou a se meter em algumas questões geopolíticas por causa da corrida dos minerais, e essa dupla aqui vai falar desta dependência desses minerais no mundo, e quem tem o poder, inclusive falando das reservas estratégicas de lítio e nióbio no Brasil. Será que isso vai posicionar bem o nosso país? O futuro do trabalho vai ser conversado também sob um ponto de vista de esquece sala, ping-pong, pinturas diferentes, lanchinhos, e pensar mais em cultura, tecnologia, como as pessoas podem viver em ambientes híbridos. Diversidade, que a minha querida Julinha vai falar a respeito. 47,5% do público do Web Summit são mulheres. E uma das coisas muito interessantes, eles colocam o valor do convite para a mulher muito inferior. E isso ajuda demais, estão de parabéns. A McKinsey vai trazer estatísticas como igualdade de gênero pode adicionar mais de 5,3 trilhões de dólares ao PIB global neste ano. Imagine que diversidade, além de tudo, é algo que pode movimentar a economia. As redes sociais, com todas as questões de IA, vão ser também uma pauta importante. Maureen Law, do Meta, vai trazer uma visão corporativa sobre o futuro das redes, com IA, com realidade aumentada, como isso vai se fundir, ou será que o que a gente chama hoje de redes sociais é isso mesmo? A Gabriela Comazetto, do TikTok, também vai trazer como a plataforma está modificando o marketing de influência e o consumo cultural entre a geração mais jovem. Aquelas empresas que parecem ESG, a questão do greenwashing, parece que elas estão ficando mal na fita. Então vai ser abordado o conceito de green hacking, realmente sustentabilidade, as pessoas trazendo cases das empresas que realmente vale a pena pensar em ações e tecnologias que ajudem o clima. Marcelo Bentivoglio, da Keitech, vai trazer o primeiro título de crédito de carbono tokenizado no Brasil. E aí é interessante, algumas questões de Web3 que vão ser colocadas. Web3, a gente sabe que não é fácil, a descentralização da web, as tecnologias serem implantadas com as big techs por aí, mas vários movimentos nesse sentido de ver a possibilidade de implementação de soluções de Web3. Fernando Miranda, do Neon, vai trazer uma questão dos painéis solares, com reduções de impacto no Rio de Janeiro, mais de 35% nas contas de luz em 15 comunidades atendidas. A viabilidade de uma tecnologia como essa. E eu vi nas redes sociais que o nosso governo tem aumentado muitos impostos sobre importação de painéis solares, ponto de atenção. Isto deveria ser um incentivo. Para finalizar, algumas questões de Smart Cities. Arsen Tomsky, CEO da InDrive, vai trazer resultado de como eles aplicaram algoritmos de precificação dinâmica e conseguiram reduzir em 22% o tempo médio de espera nos aplicativos. E o Anderson Chamon, do PicPay, mostrando um projeto no interior de Goiás, onde, em algumas das cidades menores, 95% dos pagamentos de transporte e estacionamento já são digitais, e eles têm a proposta para expandir isso para 10 capitais até o ano que vem. As startups da Latam estão bombando. Marcelo Cláudio da Shine vai mostrar o potencial de 7 trilhões de dólares em Latam. Muitos projetos nessa linha. Se vocês quiserem saber mais, entre na Carta de Especialista, várias dicas.